Olá! O programa Teoria e Prática de hoje traz um assunto muito importante para toda a população, tanto de Araras quanto da região. O assunto é dengue e, de fato, em Araras e região, cada vez mais nós podemos identificar algumas pessoas com esse problema. Para falar sobre o assunto, eu estou no estúdio com a Ana Paula Ferreira. Ela é chefe de divisão do setor de controle de endemias. Olá, Ana Paula. Eu gostaria de, em primeiro lugar, perguntar o que é esse setor de endemias no qual você é chefe. Aqui em Araras, o setor de controle de endemias trata especificamente da dengue, tá? Diferentemente de outros municípios, onde eles trabalham com diversas outras endemias, que são doenças transmitidas por insetos, em sua maioria. De qualquer tipo de doença que os insetos possam transmitir. Isso. Mas em Araras existem outros departamentos que trabalham outros tipos de doenças, então. Isso, é o controle de zoonoses. Ah, entendi. E quais são as características normalmente do setor ou como é a atividade desse setor? Tá. O trabalho nosso no controle de endemias, como eu disse, é sobre a dengue, né? Então, temos um grupo de campo onde eles realizam atividades nas residências, atividades essas que são de orientação à população e eliminação de criadouros. Isso quando está tranquilo, quando temos a nossa rotina comum na cidade. E quem são as pessoas que fazem parte? Existe alguma especialização para essas pessoas? Como funciona com a equipe? Tá. No trabalho de campos, nós temos um supervisor de campo e os agentes de combate a endemias. Quando eles são contratados, eles passam por um treinamento de abordagem e do trabalho propriamente dito. Certo. E voluntários podem trabalhar com isso ou não? Não, no nosso departamento não temos voluntários. Não, por enquanto não. Ana Paula, antes de entrarmos no assunto específico da época em que realmente tem um surto no atual momento, vocês fazem controle anual? Como é feito esse controle nas residências? Ou como vocês fazem para identificar essas causas durante o ano? Durante todo o ano, os agentes de endemias fazem visitas nas residências. Como eu disse, fazendo orientações e eliminando criadouros. Em determinada época do ano, tá, eles centralizam as ações dele em cima de casos suspeitos e casos positivos, tá? Então, temos o trabalho de casa a casa, que é de visita e orientação. Temos trabalhos em pontos estratégicos, que são considerados lugares onde a oferta de criadouro é muito grande, que consiste em borracharias, sucatarias, tá? Temos os imóveis especiais, que são imóveis onde o fluxo de pessoas é muito grande, no caso de prédios públicos, escolas, hospitais, tá? E temos o atendimento a reclamações, que muitos munícipes nos ligam ou através do 156 fazem denúncias e a gente vai até lá verificar e tentar resolver o problema. Essas eu posso chamar de ações específicas do Essas são ações que a gente realiza no decorrer do ano. E quais são os meses que mais se vê casos da dengue? Geralmente são os meses de janeiro a junho. Por que os meses de janeiro a junho? É onde a gente tem uma incidência maior de chuva e, ao mesmo tempo, um calor maior, tá? Então, a chuva e o calor ajudam na proliferação do mosquito. Que é quando, na verdade, todo e qualquer tipo de inseto, ele de fato aparece mais. Exatamente. E aí, por consequência, provavelmente, o mosquito da dengue. Eu tenho aqui uma foto do mosquito e é muito interessante porque ele parece totalmente inofensivo. Isso. É muito pequeno, mas o estrago é muito grande. A gente consegue identificar um mosquito ao vê-lo? Consegue. Uma pessoa que seja leiga também consegue. Consegue. Ele é o mesmo tamanho que um pernilongo comum, domiciliar, tá? Porém, ele é mais escuro, quase pretinho, e com tanto o corpo quanto as pernas todas com detalhes em branco. Porque eu vou te ser sincera, eu já vi, mas muitas vezes a gente olha, será que é mesmo? Será que não é? Na dúvida, é melhor o quê? Qual é a reação que deve ter sido feita? Elimina. Elimina. Então mata esse inseto. O que é importante a gente saber? Não é todo mosquito, a Aedes aegypti, tá? Que está transmitindo dengue. Ele não tem já o vírus por si no organismo. Ele precisa ter um paciente fonte, ou seja, um paciente doente, para que ele se contamine e contamine outras pessoas. Então, essas são as dúvidas, a principal dúvida da população. Então,
vira e mexe tem uma pessoa lá, olha, é um mosquito da dengue? Aí a gente te leva um mosquito? Leva um mosquitinho lá pra gente. Não, realmente ele é o mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue. Mas para ele transmitir a doença, é preciso que ele esteja infectado. Na dúvida, nós não sabemos se ele está ou não, então elimina ele. Sem dúvida. E quanto tempo dura ou quanto tempo fica vivo esse mosquito? Uma média de 30 dias. 30 dias é o período, vivo. É uma média de vida do mosquito Aedes aegypti. E qual a distância que ele consegue percorrer para fazer talvez esse estrago tão grande? Tá. O hábito do mosquito, o Aedes aegypti, diferentemente de outros pernilongos, é o hábito intradomiciliar, ou seja, ele fica localizado dentro do domicílio. Tá? E o hábito também de picar durante o dia. Ah, é durante o dia. Tá? Então, esses são as principais diferenças do mosquito Aedes aegypti para outro tipo de pernilongo. Tá? Então, é o hábito intradomiciliar e o fato dele picar durante o dia. E vocês costumam fazer alguma prática educativa com a população? Sim, nós temos uma pessoa que ela é educadora. Tá? Então, ela vai até as escolas, as empresas e qualquer outras pessoas que solicitam de comunidades, vai até lá e faz, ou em forma de teatro, ou mesmo em forma de palestras, as orientações necessárias para o combate à dengue. Quem normalmente participa? Eles vão às escolas? Eles usam algum espaço da própria prefeitura? Onde é feita essa prática? Então, é feita nas escolas, tanto municipais quanto os estaduais, nas empresas durante o CIPAT, né? Muitas empresas solicitam a orientação de dengue. E em comunidades, igrejas, alguma reunião da própria comunidade que está sempre solicitando, a gente vai lá e presta o nosso serviço de orientação. Legal. Então, nós temos alguns casos em Araras, aliás, existem casos que aparecem diariamente, mas nós vamos deixar para o próximo bloco o assunto. Tá. O Teoria e Prática volta já. Hoje, vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. Estamos de volta com Teoria e Prática. Ana Paula, eu peguei um dado no site da Prefeitura, na Secretaria de Comunicação. Vamos considerar aqui, pelo menos até a primeira quinzena de março de 2013, né? É um dado, a data está ali de 19 de março, com 101 casos positivos registrados em Araras. Não é muita coisa? Não, diante da situação que estamos tendo na região, é um número aceitável. Em relação à região toda? Em relação à região, em relação ao Brasil. Tá? E normalmente quantos casos aparecem diários, não casos positivos, mas talvez para ter um diagnóstico da doença?
nós estamos tendo uma média de 15 a 20 pacientes dia suspeitos de dengue. Desses 15 a 20, normalmente quantos são positivos? Uma média de 10, 12. É bastante, né? Bastante. Existem bairros específicos onde os casos aparecem com maior intensidade? Nós estamos tendo uma infestação maior em 4 bairros no nosso município. O Parque Tiradentes, Jardim Belvedere, Centro e Jardim Cândida. Mas como funciona? Normalmente, por exemplo, se eu moro no Belvedere, eu não trabalho no Belvedere. Você disse anteriormente que normalmente a picada é durante o dia. Eu posso ter pego num outro bairro. Como é feito o controle disso? É bem complicado o controle de tudo isso, né? Teríamos que estar fazendo um trabalho tanto na residência quanto no trabalho da pessoa, tá? Mas a gente prioriza principalmente o local onde a pessoa reside, que a gente vai com a equipe. Tendo o caso suspeito, a gente vai com toda a equipe para lá, faz um trabalho de controle de criadouros, onde todos os criadouros encontrados na residência são retirados e eliminados, tá? Fazemos a aplicação de larvicidas em alguns criadouros que a gente não consegue remover, tá? E fazemos também a busca de outras pessoas sintomáticas. Na mesma família ou na região? Na região. Nós fazemos um cálculo de aproximadamente 150 metros de raio que em é volta. O que o pernilongo não, o mosquito normalmente consegue chegar. Isso, que é o raio geralmente que o mosquito ou o pernilongo, tá? Ele atinge no tempo de voo nessa Entendi. área. E Ana Paula, na região, como estamos? Nós estamos aqui em Araras, temos Leme, Conchal, Rio Claro. Você tem os dados, talvez não tão exatos, mas de como estão essas cidades? Olha, temos dados de alguns municípios só, como Rio Claro, Limeira, que estão também na média, tá? Mais ou menos como Araras. Mais ou menos como Araras. Segundo informações colhidas pela vigilância epidemiológica, juntamente com a vigilância epidemiológica desses municípios, até o dia 4 de março, eles fecharam com uma média de 30 a 50 casos, esses 2 municípios, Limeira e Rio Claro. E temos uma infestação maior no município de Leme, tá? Onde a vigilância nos informou aproximadamente 2.500 casos. Mas aí já é considerado epidemia? Já. Para Araras, para ser considerada epidemia, quantos casos nós precisaríamos ter? Tá. O Ministério da Saúde preconiza uma média de 300 casos positivos para cada 100 mil habitantes, para ser considerado um quadro epidêmico. No caso de Araras, temos uma média de 120 mil habitantes, então uma média de 360 casos positivos confirmados. Certo, eu espero de fato não chegar a isso. E mesmo Leme, eles já devem estar com alguma ação mais forte para eliminar esses problemas e tudo mais. Exatamente. Você tem acesso a essa informação? Não temos, assim, por completo. Sabemos que eles estão fazendo trabalhos de multirões, né? Fazendo limpezas em terrenos, em praças, em residências. Agora, qual é a periodicidade de tudo isso daí, nós não temos essa informação. E aparecem muitos casos que acabam por ser negativos. Isso é por conta do diagnóstico? É muito difícil saber em relação aos sintomas se você tem ou não, se adquiriu ou não a dengue? A dengue ela é uma virose, tá? E, então, ela pode ser confundida com diversas outras viroses, porque elas apresentam geralmente os mesmos sintomas, tá? Então, o médico ele solicita a sorologia devido ao período em que estamos. Como é um período propício para a proliferação do mosquito da dengue e para a doença mesmo, então eles já encaminham direto para a sorologia de dengue. Mas a pessoa pode ter sido acometida por qualquer outro vírus, não necessariamente a dengue. Certo, então eu vou te pedir que no próximo bloco nos fale quais são esses sintomas, o tratamento e como é feito esse controle ou os testes realizados por vocês. Tá. Ok? O Teoria e Prática volta já. Combinando qualidade de ensino com qualidade de vida, a FHO Uniararas foi feita para você,
que deseja estudar em uma excelente instituição de ensino instalada em uma cidade com disponibilidade para atividades acadêmicas, esportivas, culturais e diversos espaços para lazer, além da segurança, que garante a Araras uma boa posição no ranking das cidades paulistas com melhor qualidade de vida, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Aqui você tem tudo o que precisa para iniciar uma nova fase e viver a experiência de morar sozinho sem perder a segurança, com um amplo estacionamento, campus arborizado e uma completa infraestrutura. Tudo oferecido pela FHO Uniararas, que teve conceito institucional 4 confirmado pelo MEC. Então, se você procura por qualidade de ensino, sem ter que se preocupar com o estresse do trânsito, medo da violência, arcar com alto custo de vida e respirar ar poluído, você busca um campus como o nosso e uma cidade como Araras, que permite a você ter uma rotina tranquila, contando com apartamentos e repúblicas próximas ao campus, facilitando o seu transporte até a faculdade. Experimente a FHO Uniararas, onde a tranquilidade, a qualidade de ensino e de vida andam juntas. Estamos de volta com o Teoria e Prática. Ana Paula, quais são então os sintomas da doença? Os sintomas mais clássicos da doença são febre, dor de cabeça, dor no corpo, nas articulações, diarreia, vômito, náusea, dor retroorbitária, que é a dor no fundo dos olhos, né? Dor abdominal, sonolência, outras pessoas têm agitação, mas classicamente são esses os sintomas. Mas não necessariamente a pessoa tem todos esses sintomas. Não necessariamente. Ela pode ter alguns deles em algumas ocasiões. Exatamente. Mas é muito parecido com a virose, de fato. Exatamente. E como então é feito o diagnóstico? Existe um teste que vocês fazem? Nós temos a sorologia que é realizada, tá? Então, assim, depende muito da época em que o paciente nos apresenta. Se ele chega para a gente até o 3º dia de sintomas, nós podemos encaminhar o exame dele para o Instituto Adolfo Lutz para fazer um isolamento viral. Ou seja, através desse exame, a gente vai conseguir isolar qual é o tipo de dengue que pegou ele. A partir do momento que tenha dado positivo. Isso, a gente encaminha o sangue para o IAL, o soro. Ele vai fazer primeiro a sorologia para ver se é positivo ou negativo. Dando positivo, ele realiza o isolamento viral. Porque atualmente nós temos 4 subtipos de vírus da dengue. O DEN 1, 2, 3 e 4. Certo. Tá? E a diferença, aliás, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. A diferença entre eles. Não se nota muita diferença, nos sintomas principalmente. O ano passado nós tivemos alguns casos em Rio Claro do dengue 4, onde os funcionários da vigilância epidemiológica ressaltaram que os sintomas eram muito mais brandos do que os anteriores. Mas o 4 é o pior. Então, como eu disse, pode matar. Não é questão de matar. O problema da dengue é, uma vez que o paciente pegou, foi contaminado pela dengue, numa próxima infecção pode surgir complicações e até mesmo evoluir para óbito. E o que é chamado de dengue hemorrágica? É quando a pessoa começa a apresentar quadros hemorrágicos. Mas então não significa que ela está com a dengue, como você disse, 1, 2, 3 ou 4. Não, é provavelmente porque ela pegou em alguma ocasião e tem uma reincidência. Geralmente é assim, mas nada impede de já na primeira vez ela já pegar a dengue e ainda já ser o caso mais grave da dengue. E como que é o tratamento disso? Tratamento é tratamento de sintomas, tá? Basicamente com analgésico e antitérmico.
É só essa medicação que é preconizada pelo Ministério da Saúde. Por se tratar de um vírus, então não tem o uso específico de um antibiótico ou qualquer outra medicação. É tratamento exclusivo de sintomas. Mas o ideal é primeiro saber se é positivo o caso, para depois, com uma prescrição médica, começar o tratamento. Quando o paciente chega até a gente com uma suspeita clínica de dengue, então nós fazemos toda a parte técnica. Nós realizamos a notificação e calculamos a tempo certo para realizar essa sorologia. E já a conduta médica, a gente orienta que procure uma unidade de saúde próxima à residência ou até mesmo um pronto atendimento, que lá ele vai estar sendo avaliado por um médico e o médico vai estar prescrevendo a medicação. Desde o começo dos sintomas até o final dos sintomas, a única medicação que os médicos prescrevem, porque é medicação preconizada, tá? É um antitérmico e um analgésico, mas nenhuma medicação à base de AS, que é o ácido acetil salicílico, que esse sim, se a pessoa já tem uma predisposição, pode-se aumentar o risco de desencadear uma hemorragia. Certo. E normalmente, além do medicamento, repouso... Repouso e muita hidratação. Como se fosse uma virose de Exatamente. fato. E você me disse que existe o teste da sorologia e tem algum outro teste mais convencional ou algum teste mais básico que pode ser feito? Então, como eu disse anteriormente, até os 3 primeiros dias de sintomas, nós conseguimos fazer o teste rápido, tá? E o isolamento viral. Porém, esse exame a gente faz a coleta aqui, mas é encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz. Nós acreditamos que devido à demanda das demais cidades vizinhas que encaminham as suas sorologias, esses exames para o Instituto Adolfo Lutz, então assim, não está sendo um teste muito rápido, tá? Então ele está demorando um pouquinho. E a partir do 6º dia de sintomas, nós colhemos a sorologia convencional, tá? Que muitas das vezes acaba sendo o resultado vindo primeiro do que o que a gente encaminhou para o NSU. O que é o convencional? O que é chamado de convencional? É a sorologia mesmo. Tá? Então, a gente também colhe uma amostra de sangue. Aqui em Araras, nós temos um laboratório de referência, tá? Que presta serviço para a prefeitura. Então, nós colhemos a sorologia a partir do 6º dia e encaminha o sangue para esse laboratório. No máximo em 36 ou 48 horas nós já temos o resultado na mão. E aí você pode intervir ou entrar com alguma ação. Exatamente. Então eu vou te pedir que no próximo bloco nos traga dicas de conscientização para a população, o que pode ser feito para que essa população também ajude ao seu departamento a melhorar todos esses índices que estão um pouquinho alarmantes para nós. O Teoria e Prática volta já. Hoje vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe.
Estamos de volta com o Teoria e Prática. Ana Paula, antes das dicas que foram prometidas no bloco anterior, eu gostaria de entrar no assunto entulho. O entulho nas residências é uma possibilidade grande de um mosquito permanecer ou de termos mais casos naquela região. Por que tanto entulho nas residências? Vocês têm esses dados? De fato, é muita coisa que acontece? Temos sim. Em algumas áreas da nossa cidade, né, nós temos um grupo de pessoas que guardam reciclados, principalmente, tá? Reciclados para o próprio sustento. Só que fazem essa prática de uma forma incorreta, tá? Então a gente procura ir até essa pessoa e conscientizar ela. É uma necessidade para ela? É um ganha-pão dela? É. Então vamos nos adequar para que a senhora não cause nenhum problema de saúde pública, principalmente na região onde a senhora mora, na comunidade. Então nós fazemos orientações de todas as ações que ela pode estar fazendo e o que ela pode estar fazendo para colaborar com a gente. Então guardar tudo em bags ou em sacos plásticos, amarradinhos, deixar em locais cobertos. Então não é proibir ela de fazer aquilo, mas adequar aquela ação que ela faz. Certo. E quando vocês vão até, por exemplo, essas regiões que a incidência é maior, como é o trabalho? Existe um inseticida? Como que vocês fazem no momento no local? Tá. No dia a dia, durante as visitas domiciliares, o agente entra nas residências, tá? Principalmente peridomicílio, ou seja, nos quintais, buscando criadouros e ao mesmo tempo orientando a população. Já no caso de suspeitos, tá? Nós entramos nas residências também realizando trabalho de orientações, eliminação de criadouros e aplicação de larvicidas em qualquer objeto que a gente não consegue eliminar. Tá? Às vezes temos lá, a pessoa tem uma piscininha que faz assim, para os passarinhos nadarem, para tomar banho, mas não tem o hábito de trocar constantemente aquela água. Então a gente vai lá, orienta que seja trocada regularmente, tá? Faz a aplicação de inseticida e também orienta o morador a usar produtos assim, de rotina na residência que possa também estar ajudando na eliminação e evitando a criação de larvas ali naquele local. Esse agente não entra no domicílio, falando assim, na parte interna, nos cômodos, ele não entra? Olha, é muito difícil a gente ter o acesso dentro do domicílio das pessoas, tá? Eu acredito que diante de vários fatores, tá? Principalmente violência, assaltos, então as pessoas têm muito receio e isso também complica muito o nosso trabalho. Que a gente chega, se identifica, o funcionário vai todo uniformizado, identificado, mas nada impede que alguém de má fé se produza como um agente e adentre o domicílio e ainda acabe provocando complicações, tá? E Ana Paula, esse inseticida não faz mal à saúde das pessoas? Elas podem ficar tranquilas enquanto a esse fator? Exatamente, não tem problema nenhum, tá? E outro inseticida que também é utilizado é um inseticida que a gente utiliza no caso de positivar aquele suspeito, tá? Mas também o uso dele é muito restrito, tá? A orientação, toda a orientação e toda a permissão do uso dele é feito pelo órgão da SUSEM, tá? Que é um órgão da Superintendência de Controle de Endemias. Então, é ele que preconiza quais são os casos que a gente deve utilizar esse inseticida. Tá? Então, vai muito da gente avaliar quantos casos positivos eu tenho naquela área, quantos outros casos suspeitos eu tenho ali próximos àquele positivo, para que eu entre com esse bloqueio de nebulização que a gente fala. Para verificar a necessidade. Exatamente. Então, agora eu gostaria de entrar, para a gente já finalizar o bloco, em relação às possibilidades de cuidados ou as possibilidades em relação à prevenção. Tem um quadro aqui sobre o lixo, as plantas de jardins, caixas d'água e também os tonéis e depósitos d'água. Essa informação tem no site da Prefeitura, na parte de comunicação. O Ministério da Saúde mostra muito isso, a própria TV mostra muito, mas tem algum caso que você gostaria de salientar que é preciso a população tomar mais cuidado ou que vocês tenham identificado como possibilidades de muita incidência do mosquito?
O que a gente tem verificado muito no município nosso aqui de Araras é o problema das calhas nas residências. Porque não há um cuidado por parte do Não há morador. um hábito, na verdade, né? Não há um hábito de estar verificando constantemente essas calhas. Então, principalmente locais onde eu tenho um grande número de árvores próximas ao telhado da residência, né? Então temos quedas de folhas constantes e essas folhas acumulam nas calhas e acabam ocasionando entupimento delas. Vem a chuva, começa a formar poças, né, nessas calhas, e aí é um criador. O que o morador pode fazer nesse caso? Ele pode, principalmente neste período em que estamos, tá, verificar, então, no caso dos lixos, tá, ele manter sempre tampadinho, porque com a chuva cai água dentro do lixinho, vai ficando aquela água e ali pode virar um criadouro, tá? Plantas e jardins. Então, de preferência, eliminar todo e qualquer pratinho de planta. Certo. Porque o uso de areia, ele é viável, mas desde também usado de forma correta. Ou seja, eu tenho que colocar ele bem rente ao prato. Não adianta eu colocar um pouquinho de areia e ter aquela sobra no prato onde eu possa ter um acúmulo de água. Sem dúvida. Então, a reposição dessa areia deve ser constante. Então, para não ter também todo esse trabalho, a gente orienta a eliminar geral. Tira todos os pratinhos mesmo e rega as plantas só de acordo com a necessidade dela. Não precisa regar o suficiente para a água ficar depois escorrendo para o chão, porque é essa a reclamação do pessoal. Eu vou tirar o prato, mas aí vai me sujar todo o chão, tá? Sim. Mas se você também fizer a sua rega direitinho, não vai causar problemas, tá? Caixas d'água, calhas e lajes. É aquilo que eu falei para você. Tá? Às vezes a calha está em desnível ou está entupida por folhas, caixa d'água sem a tampa ou com a tampa quebrada, tá? Lajes, às vezes, tem algum desnível na laje, então chove, acumula água, tá? Tonéis e depósitos, não só de água, como de qualquer outro material. A mesma situação. Tá? Então, tenho lá um tambor onde eu costumo pôr meu reciclado, tá? Põe, mas mantém ele tampadinho, tá? Ou eu tem hábito, às vezes, de guardar água da chuva para lavar o quintal. Sim. Tá, mas tampa. De uma forma mais correta. Exatamente. Tem lá, tá guardadinho no tonel, mas põe a tampinha a hora que não estiver utilizando. Certo. Então, vamos deixar uma mensagem para a população, que seria ideal que eles não oferecessem barreiras, que eles ajudassem, principalmente o setor que tem se empenhado tanto em tentar resolver os problemas maiores na cidade. Tá. Existe um telefone que a pessoa pode entrar em contato se tiver algum sintoma ou se perceber alguma possibilidade do mosquito? Isso. Nós trabalhamos na Secretaria de Saúde, que fica no posto ao lado do Corpo de Bombeiro, tá? A pessoa pode estar indo pessoalmente lá ou através do telefone 3543-1522, no ramal 237. Certo. Então, Ana Paula, muito obrigada pela sua presença. Numa próxima oportunidade, eu gostaria de até entrar em alguns assuntos mais aprofundados sobre a dengue, mas por hoje nós ficamos por aqui. Obrigada. O Teoria e Prática agradece a presença da Ana Paula também e deixa o e-mail teoriapratica@uniararas.br para sugestões e dúvidas que vocês tiverem. Até a próxima! Bye.